CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciaremos o estudo com a leitura do Evangelho e a prece. Estudaremos o livro Memória de um Suicídio. Sede perfeitos, item 5. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira-mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e frutificou alguns grãos, produzindo 100 por um, outros 60, outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir. Mateus 13, 1 a 9. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, 18 a 23. E assim, Jesus, nos reunimos e nos unimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita, para que a palavra seja semeada nos corações de boa vontade, nas almas que possuem terra boa, para que frutifiquem e dê os seus frutos. Falaremos sobre o suicídio, essa dor que avassala o planeta Terra, trazendo sérias consequências para todos aqueles que cometem este ato absurdo, este crime contra si próprios, e para aqueles familiares que ficam perguntando-se por quê. Ajuda-nos, envolva-nos, inspira-nos, permita que o nosso irmão altivo esteja conosco nesta manhã de estudo, ele com a coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Pedimos o nosso patrono, a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, o nosso Leon Denis, o Camilo, que escreveram esta obra, também para nos ajudar, nos inspirando os estudos desta manhã. Em nome destes irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Maria Santíssima, que vela sobre estes espíritos na colônia que leva o seu nome, em nome do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Tiago, por favor. Semana passada a gente parou, vocês pararam naquelas 3 estrelinhas ali, não é? Na página 301.
Deixa eu só reler aqui, porque eu queria ver se eu conseguia conciliar a sexta-feira com hoje. Eu vou reler devagarinho o capítulo que vocês fizeram, aí fica tudo bem na minha cabeça, que eu levo um tempo. Terça, a gente está pertinho, o estudo de sexta e o estudo de hoje. Então vamos lá. Mas eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo de limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as bênçãos, as benfazejas bênçãos da presença daqueles que lhes foram como anjos tutelares, a enxugar-lhes as lágrimas da desgraça, e por isso se angustiam e sofrem. Eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui do recolhimento, ajudando-os à readaptação às coisas da terra, despertando-lhes o gosto pela existência no seio generoso do planeta tão bem dotado pela sabedoria do Todo Misericordioso, e que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Pois convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência da sociedade na sociedade terrena. Ele a detesta e quisera afinar-se com outra que lhe falasse melhor aos anseios íntimos. Muitos, apavorados com as perspectivas das expiações que só passam a conhecer minuciosamente, depois que aqui são internados, arrependem-se do intuito que traziam e, acovardados, pedem para dilatar um pouco mais a época do renascimento, no que são atendidos. Em lágrimas, são reconduzidos então ao local de onde vieram e entregues aos seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos, até que se decidam ao único recurso que lhes conferirá, com efeito, possibilidades de dias melhores: a reencarnação. Então, quem está falando com eles aqui? A irmã Celestina, encarregada do setor do recolhimento. Esses espíritos estão visitando o setor da reencarnação. No Instituto Maria de Nazaré, vamos fazer sempre aqui a nossa recapitulação, para nos situarmos. Esses espíritos foram acolhidos no Vale dos Suicidas. Fala-se tanto da dor do Vale dos Suicidas, mas lá já é um lugar de proteção, onde eles são monitorados 24 horas por dia, até o momento em que eles podem ser resgatados. Sendo resgatados, foram levados para o Hospital Maria de Nazaré. E esse grupo foi para o hospital. Alguns vão para o manicômio, outros vão para as prisões, na torre. E eles, depois de recuperados no hospital, esse grupo foi visitar os demais setores da complexa cidade chamada Colônia Espiritual, ou Colônia Espírita Maria de Nazaré. Eles visitaram primeiramente o setor do isolamento, primeiramente o setor da torre, onde ficava toda a vigilância da colônia e onde ficavam ali presos os espíritos mais rebeldes, os assassinos, espíritos suicidas, homicidas. Depois da torre, eles foram visitar o manicômio, onde espíritos, principalmente aqueles que se suicidaram através de drogas, a droga faz uma devassa na alma desses espíritos. Só tem noção disso realmente quem passou por lá. E nós aqui temos uma certa noção, não toda, porque não sentimos isso, mas lemos e estudamos a loucura em que se faz nesses espíritos que, através da overdose, se matam. Depois foi visitado o isolamento, onde estava o irmão Jerônimo. E agora o setor de reencarnação,
por onde todos deverão parar e se preparar para o retorno à Terra. Dentro desse setor de reencarnação, há vários outros vamos dizer assim, subdepartamentos. Eu que estou usando essa palavra, como o recolhimento, esse lugar onde eles estão agora prontos. Esse aqui é o recolhimento, né? Prontos, deixa eu ler aqui porque aí eu não esqueço. Vários setores nesse departamento, vamos ver quais são eles, que nós fomos estudando cada um deles, né? O recolhimento, a análise, a programação, setor de pesquisas, de planejamento de envoltórios físicos e laboratório de restringimento. Então, eles estão agora num setor onde irão se preparar, ficarão internos ali durante 2 anos, de 2 a 3 anos, se preparando para reencarnar. E junto deles, trabalhadores, protetores espirituais, que não os abandonarão, mesmo quando retornarem à Terra. Então, eles estão se preparando. Muitos espíritos não querem, não têm coragem de retornar. Pedem para retardar o máximo que puder o tempo lá, porque não se sentem seguros, têm medo e sabem das lutas que encontrarão aqui na Terra. Eles são atendidos e, como disse a nossa irmã, ficam estacionados, não conseguem progresso, porque eles precisam reencarnar, precisam resolver esse problema deles. Só depois toma novamente o caminho do progresso. Agora vocês imaginem espíritos reincidentes nessa falta, como algumas vezes nós vemos aqui em nossa casa. O espírito chora, mas chora desesperadamente, quando ele lembra, quando a gente faz com que ele precisa lembrar de que é um espírito imortal, ele lembra que já se suicidou mais de uma vez, às vezes 2, 3 vezes, e diz, eu não consigo. Então vocês imaginem a dor que passa esse irmão. E o que a gente faz? O que os espíritos fazem? Nós fazemos aqui preces, estudamos para nos precavermos deste ato brutal contra a nossa existência. Fazemos prece para eles. E os espíritos encarregados do tratamento desses irmãos se desdobram, como nós estamos vendo aqui no estudo desse livro. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então vamos continuar. Uma vez aqui recolhidos, porém, não permanecerão inativos, à espera de quem lhes prepare a moradia terrena do futuro. Com seus instrutores, trabalham nos preparativos para o renascimento próprio, colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram, porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam para a expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim, fora deles. Agora olha só a dor, né? Eles não poderão reencarnar junto daqueles que eles amam, dos seus afetos. Por quê? Pela dor que ele causou neles. Na prece, nós falamos ou pedimos, eu não me lembro, daqueles que ficam. Imagine para um pai, a dor de um pai, a dor de uma mãe, de um irmão, de um filho, quando vê o seu ente querido enforcado, ou que se jogou de uma ribanceira, de um prédio, e por aí vai. Como não fica? A gente vê pais aqui desesperados, trazendo filhos que se cortaram, tentaram se matar, e eles não calculam a dor que causa no pulso cortado. É uma dor insuportável e que dura, às vezes, até séculos. Então, sabendo disso, sabedores disso, quem está nos ouvindo, jamais tentem o suicídio. Por quê? Por quê, Luiz?
Porque ninguém morre. Vendo 10. Porque a morte não existe. É uma saída enganosa. É um logro. É um engano. Não, no retorno, então, não conseguem ficar no seio daqueles que eles amam. Vide a Dona Ivônia, que está escrevendo essa obra, o médium, que reencarnou num grupo familiar que não era aqueles que ela mais amava. Aprender uma espécie de aula prática, fornecendo... Onde é que eu parei aqui? Estudam sob orientação dos guias missionários a programação de suas atividades na Terra, aprendendo numa espécie de aula prática fornecida por meio de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. Viajam assiduamente à Terra, onde se demoram sempre acompanhados dos seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar, conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. Então eles vão vir para um meio adverso aqui na Terra. E através de quadros, de estudo, de preparativos, eles vão se envolvendo para que não sintam tanto ao reencarnar. Olha quanto cuidado que eles têm com esses espíritos. Porque são filhos de Deus. Eles já entenderam o amor, o verdadeiro amor, uns pelos outros. Então estão junto desses espíritos para que eles possam vencer. E depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso, a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Agora você vê a reencarnação desses espíritos. Triste. Nós aqui mesmo, que trabalhamos com esses irmãos mais desvalidos na obra social, a gente vê que cenário triste de vida. Além da pobreza, né, algumas situações, na maioria das situações, misérias mesmo, a gente vê ali espíritos que nós estamos aprendendo a amá-los, ajudando-os. Mas eles vêm aqui uma vez por semana, 2 vezes, alguns até 3 vezes por semana. Ficamos juntos algum tempo, cada um vai para suas casas. Quando nós vamos visitá-los, nos seus casebres, a gente vê a dor que campeia naquele ambiente. Não só internamente, mas externamente, ao derredor. Muitas vezes dizemos assim, meu Deus, como alguém pode viver aqui? Não é? Isso aqui nós sabemos, a gente vai lá, de vez em quando. Agora imagine você mergulhar ali, espíritos estranhos a você, mergulhar, que eu digo mergulhar no corpo,
e conviver ali num ambiente hostil, às vezes só aquela família que vai te receber, porque normalmente são famílias numerosas e que você vai ter que conviver com eles, dia e noite. Nós estávamos estudando aqui o Evangelho quinta-feira e o nosso irmão aí, o Léo, ele trouxe a lembrança de uma assistida nossa lá na Malé, ligada ao Centro Espírita Leon Denis, e a obra social era lá no bairro da Malé. É até hoje. E ela tinha 6 filhos. 6 filhos. Esqueci o nome dela. Tinham 6 filhos. 4 filhos excepcionais, mas brabo mesmo, todo torto, todo louco, brabo, aquele de último grau, eu não sei como classificar. E 2 que era mais ou menos, né? Não era perfeito. Então, 6 filhos especiais. Vivia sozinha, não tinha marido. Um filho de cada pai, um filho de cada pai. E ela lutando com os filhos. Alguns julgamentos que fizeram dela lá, faziam, o doutor Erma disse assim, olha, esse espírito da mãe não precisava reencarnar, não precisava vir aqui. Ela veio por amor a esses espíritos que não tinham ligação nenhuma com ela. Ela veio por amor, para recebê-los. Espíritos que ninguém queria receber aqui na Terra. Que ninguém queria receber aqui na Terra. E ele eram verdadeiros monstros mesmo, feios, tortos. E a mãe, com todo amor e carinho, recebeu os 6 logo. Não é para qualquer um, não. Agora, como que você vai emitir um julgamento? Ainda tem gente que pensa mal, né? Como é que pode? Também tem um filho com cada pai, morar num lugar pobre. Ela veio, segundo o doutor Erma, para receber esses espíritos. Agora você imagina você ter que nascer, renascer e ninguém quer te receber. Eu acho que é aqui que tem um caso desse lá na frente, que obriga lá a mãe a receber. É aqui mesmo, a gente vai lendo aqui, acolá. Tem um caso aqui que o espírito vai reencarnar, mas ninguém quer receber o espírito. Até que um casal vai receber, e mesmo assim, que não tinha como não receber, foram obrigados. Então, para que pensar no suicídio? Para que? Não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Vou morrer para ficar perto de quem ama, aí é que vai ficar longe. Aí é que não vai encontrar tão cedo. Perguntas? O Luiz está colocando aqui, somente a doutrina espírita explica isso. Sim, é uma revelação. Então o espírito do Camilo Castelo Branco está revelando isso, tudo que ele passou. O católico não acredita na reencarnação, o católico acredita que vai para o inferno ou para o céu, o protestante é a mesma coisa, ainda é mais radical ainda, o suicida não tem nem chance, vai tudo para o inferno. Antigamente não podia nem ser enterrado junto com os outros defuntos lá, com os outros corpos no cemitério. O cemitério tudo é da igreja. Tinha que fazer cova fora rasa. E até hoje não se aceita. Não se fala. Não se fala. Aqui está falando abertamente. Ouça aqueles que têm ouvido de ouvir.
Estão entendendo o que Jesus quis dizer com isso? Porque muitos estão ouvindo, mas vai e se mata. Quer dizer, tem ouvido, mas não ouve. Não tem o ouvido de ouvir, não. Eu não vou, já que ninguém morre, eu vou tirar essa ideia da minha cabeça. Não vou fazer isso comigo. Pelo menos deixar de ser um pouco egoísta, porque é um ato de egoísmo. Como vai ficar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, aqueles que me amam? Como ficarão? Pelo menos pensa nos outros. Porque é sofrimento para todo mundo, principalmente para quem parte. Estou sendo duro falando isso? É a pura realidade. É a pura realidade. Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que vos referis, perquiri eu, aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora, movimentam-se em prol da procura de uma família, de um ambiente de genitores, principalmente caridosos. Eu acho que ela que está respondendo aqui. Deixa eu ver aqui. É ela que está explicando, né? Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas que vos referi, perquiri eu, aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora. Aí ela continuou, né? Movimentam-se em prol da procura de uma família, de um ambiente, de genitores principalmente caridosos bastante, para concorrerem em receber em seu seio um rebento estranho, que lhes será motivo de constantes preocupações, pois que, condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de um suicida, existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos. E é quando desgraçados como aqueles que vistes no manicômio ficam aqui detidos no recolhimento, esperando que se lhes consigam genitores, pois, como sabeis, eles, além de incapacitados para colaboração com seus mentores, no tocante à causa própria, o estado que arrastam é de tal forma precário que para renascimento só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido para achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que o receberem. Então vai ter casos que não vai ter jeito, vai ser extremamente doloroso, como foi o caso dessa mãe que recebeu esses 6 espíritos, 4 deles completamente dementados. Ó, ninguém quer receber, não tem ninguém, eu vou lá, vou receber eles aí. Agora, até ela fazer 20 anos, olha quanto tempo eles esperam lá no mundo espiritual. Consoante já foi explanado perante vosso entendimento, muitos daqueles infelizes voltarão à vida planetária ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos mudos, enfermos incuráveis e etc. E apenas deverão planar em ambientes onde existam grandes provações a serem expiadas pelos pais. Então, seus guias e dedicados mentores estabelecem, como aqueles que têm possibilidade de se tornarem genitores e possuam débitos gravosos a resolverem perante a divina justiça, comoventes convênios, acordos supremos como este. É o caso que a gente vai ver ali daqui a pouco. O casal não queria ter filho saudável, sadio. Pô, mas olha o teu passado aqui, ó. Tá difícil. Vamos negociar? Recebe esse espírito que você vai se redimir dessa culpa toda. Olha que
coisa complexa que a gente arruma para a gente mesmo. Que coisa complicada. É o que a gente vai ver já já um exemplo desse. Que concordem em receber em seu seio aqueles desditosos, como filhos, e os amparem na via crucis da expiação, pois que necessitam da reencarnação, a fim de voltarem a si do entorpecimento a que o suicídio os arrojou, e assim melhorarem a situação. Que pratiquem, pelo amor do Divino Cordeiro, imolado no alto do Calvário, por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida imortal, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhe conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para as realizações rápidas no plano da evolução para os estados compensadores e felizes. Olha o que faz o trabalho da caridade, o trabalho do amor. O que faz o trabalho do amor? Você se redime de uma porção de faltas passadas, de um monte de faltas cometidas que a gente não lembra, e que o trabalho da caridade faz com que você se alivie desse peso. Porque a nossa dívida é com a lei de Deus. Então vamos trabalhar, deixar de preguiça e trabalhar, servir ao próximo. Servir ao próximo, incansavelmente, é o que a gente deve fazer. Continua aqui o guia. Que consintam em se tornarem temporariamente agentes da legião de Maria, agasalhando em seu lar generosos pupilos seus, dos mais infelicitados pelo passado pecaminoso, até que finde a expiação necessária, a qual lhe sobrou da lição pavorosa do suicídio. Carmen, você já está com uma certa idade, certo? Eu sou mais novo do que você. Você é mais velha do que eu. Você já recebeu aquelas visitas indesejáveis que vêm para ficar um dia, acaba ficando uma semana? Às vezes fica um mês. Aí, no início, você acolhe, daqui a pouco você... está na hora desse povo ir embora, e não vai embora. Pois é. Então, agora você imagine você receber uma visita indesejada para ficar para sempre com você. Aonde não tem afinidade, você vai ter que conquistar. Algo que no início vai ser um incômodo. É assim que esses espíritos se sentem. A não ser que tenha alguém abnegado que ame bastante para recebê-lo com todo o amor. Quanto mal o suicida faz a si próprio. Quanto mal. Pois determina a lei que a caridade cubra multidão de pecados. E eles, genitores que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude, que bem poderiam praticar, servindo aos sagrados desígnios do Criador. Olha aí, a pessoa deve parece que eu comi um quilo de sal, mas não é. Eu só bebo água aqui, eu já falei para ele. Tomei 2 copos d'água. Aí não dá tempo, o dia não dá tempo, você
O problema das pessoas que têm uma certa idade é que você esquece de beber água, né? Então eu tô com mais idade do que você. Ó, quem não conhece a gente, eu falei que a Carmen é bem mais velha. A Carmen nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo ano. Quase que na mesma hora, né, Carmen? 27 de julho de 1959. Você sabe que eu não me... Mas ninguém tá te vendo, Carmen. A mim tá. Ninguém sabe quem é a Carmen. Então vamos lá. No entanto, meus amigos, No entanto, meus amigos, se alguns bondosamente concordam em se desincumbirem da honrosa como amarga tarefa, outros existem que as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas até o último ceitil. Olha só. Tem uns que aceitam de boa vontade receber. Outros não, eu prefiro amargar todas as minhas provas. Tudo que eu fiz de errado, mas eu não quero esse espírito comigo não. Preferem reparar as próprias faltas até o último ceitil, a contribuírem com seus préstimos para que um destes infelizes repare a consequência do gesto macabro que preferiu sob um teto amoroso e honradamente constituído. Caramba, que dor, hein? Preferem sofrer do que receber um espírito desse. Não se sentindo a isso obrigados por lei, preferem as asperezas das próprias provações, ao lado de prole sadia e graciosa, a suavização das penas, com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade de prestarem a paternidade de pequenos monstrengos e anormais que só lhes acarretariam desgostos e inquietações. Prefere uma prole numerosa, mas sadia, mas não quer um monstro perto de si. Hoje a gente tem que ter até cuidado com o que fala, né? Que está tudo errado, não pode falar nada, né? Mas a gente vai chegar lá. É uma hipocrisia só, né? E como? Aí alguém vai perguntar, né? Quem vai perguntar aqui é o Mário Sobral. É o Camilo, né? E como, pois, reencarnarão esses miseráveis companheiros de desgraça? Ó Deus do céu! Como nos reencarnaremos então, nós a quem tudo faltará, até mesmo paz? Inquiri impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria ao corpo certamente cego, Mário sem as mãos, Belarmino enfermiço e infeliz desde o berço. Aí responde lá a nossa irmã, né? Obtereis novos informes na sessão de pesquisas, meus caros irmãos. Por agora, porém, visitemos estas dependências que também vós abrigarão um dia, ao iniciardes as jornadas reparadoras. Ele vai lá então buscar lá uma dependência. Vamos continuar um pouquinho mais? Era o recolhimento como enorme internato. Olha, esse setor é um enorme internato, quer dizer, milhares de espíritos ali aguardando reencarnar. É o que a gente imagina. Compondo-se de 4 pavimentos bem distintos, conquanto não existissem quaisquer diferenciações nas disposições internas. No primeiro pavimento, reuniam-se espíritos provenientes
de regiões menos infelizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita, que era como esse grupo aqui do Camilo, né? Já estavam aprendendo, estudando sobre a reencarnação. No segundo, permaneciam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré, que preferiram a reencarnação imediata. Bem assim os do isolamento, ao passo que o terceiro abrigava os prisioneiros da torre, e o quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino reservava-se hospedagem idêntica, localizada, porém, em sítio vizinho ao nosso, em edifício separado. Então lá eram separados os homens das mulheres. Aí você vê aí, vou só abrir um parênteses aqui. O espírito não tem sexo. Está escrito lá, não como entendeis. Mas ele tem o psiquismo masculino, o psiquismo feminino. Ele não vai reproduzir mais. Vai reencarnar como mulher, quem é mulher, como homem, quem é homem. A não ser por uma necessidade. Troca-se de sexo. E para vencer. Não é porque eu fui mulher na outra vida que eu vou ser homem agora com jeito de mulher. Não é isso. Eles separam. Mas também um tanto desequilíbrio não dá para juntar. Não dá para juntar. Eles não têm nem esse mérito. Celestina levou-nos a tudo esmiuçar. O que vai reencarnar seria ali registrado. Seu nome, olha só, vai reencarnar, então está registrado lá. Nome, local onde renasceria, a data do acontecimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido da existência planetária, e etc, etc. Tudo em torno dele ficaria modelarmente arquivado. Os internos viviam ali irmanados por idênticas preocupações, orientados pelos assistentes incansáveis, que tudo tentavam a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas. A qualquer parte a que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análises, onde eram submetidos à melindrosa intervenção já descrita, as sessões de programação das recapitulações e de pesquisas, seria o recolhimento o ponto de retorno para onde convergiriam todos até o término dos preparativos e para onde gravitariam mais tarde, quando extinguida a existência corporal, para que então se preparavam. Estes, isto é, os preparativos, frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas. Então, dali para ali convergiam todos os reencarnantes e para ali retornavam todos eles quando saíam da vida física. Para o mesmo lugar. O suicida volta para lá. Volta para lá. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária
ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado, no santuário das entranhas maternas, as quais mais não seriam então do que o prosseguimento do mesmo laboratório, uma como dependência temporária ou de emergência do departamento de reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do espírito, que assim, constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. Que coisa interessante! Então o útero materno era como é que se diz? Está faltando a palavra. Eu ia falar puxadinho, não, uma nesga, é uma extensão do laboratório do mundo espiritual. Você vê que já houve a fecundação, o feto já está em formação, e eles estão preparando lá o espírito ainda para se ligar, vão levar lá para se ligar. Interessante, né? Interessante. É um laboratório, é uma extensão, o útero materno. E explicaram-nos ainda que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral que no momento trazíamos. O perispírito, o que amplamente ao nosso entendimento esclareceu quanto ao que viria a ser um futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados como nós, segundo o que, com efeito, já nos havia participado os pacientes mentores. Então, olha só o que vai acontecer. O perispírito, que vai ser o molde do corpo em formação. O perispírito do suicida. Imagina então o Mário Sobral com o problema do braço. Ele vai moldar um corpo ou sem braço ou um braço aleijado. O Camilo, cego. E por aí vai. É o perispírito que molda o corpo. Interessante, né? Vamos parar por aqui? Já deu uma hora aí quase. Semana que vem a gente continua. Porque esse parágrafo aqui é grande. E não vai dar tempo da gente esmiuçar. Foi bom estudo? Bem informativo. Quando a gente terminar, a gente lê de novo e a gente vai entender melhor. É muita informação nesse livro. Muita informação. Esperamos que tenhamos sido úteis a vocês. Alguém está perguntando por que o nome do Centro Espírita Altivo Panfiro. O Altivo é um grande amigo, foi um grande amigo, continua sendo um grande amigo. Foi fundador do Centro Espírita Leon Denis, presidente durante muitos anos, durante décadas, quase 60 anos. 50 anos, 50 e poucos anos. E ajudou a fundar muitas outras casas espíritas. Tinha, na época do Altivo, 32 casas coligadas ao Centro Espírita ao Centro Espírita Leon Denis. E o Centro Espírita Leon Denis passou a ser um centro de referência aqui no Brasil, não somente no Brasil, mas fora do país. Altivo, um trabalhador incansável, um médium extraordinário e um amigo muito sincero. Por isso, achamos justo homenagear o nosso irmão, que está aqui conosco na direção da nossa casa.
A Ele dirigimos o nosso pensamento de gratidão por tudo que tem nos feito, pelos trabalhos, porque sempre trabalhou muito e tem nos estimulado cada vez mais ao trabalho e ao estudo, que sempre valorizou, o conhecimento doutrinário, o conhecimento geral, como ele sempre dizia para todos nós. Muito obrigado, querido amigo. Muito obrigado aos espíritos que compõem a coluna que dirige a nossa casa de amor. Amigos do altivo, amigos de todos nós, como o nosso Baltazar, o Dr. Hermo, o Antônio de Aquino, o nosso Dr. Bezerra, enfim, Allan Kardec, Leon Denis, o próprio Leon Denis. Nomes que representam todos os demais amigos queridos que aqui se encontram conosco. Muito obrigado a Dona Ivone, muito obrigado ao Camilo, muito obrigado a Leon Denis, que escreveram esta obra e hoje nos envolveram. Perdoa-nos se não alcançamos a essência, as particularidades que deveríamos explanar. Mas é de boa vontade, é com coração puro que aqui nos reunimos e que aqui estamos para divulgar sobre a vida, vida no corpo, vida fora do corpo, divulgar a vida espiritual, o que fez Jesus, o que faz a doutrina espírita. Não existe a morte, só existe a vida e devemos valorizar a vida o máximo que pudermos. Muito obrigado por tudo. Console, Senhor, esses irmãos que partiram para o plano espiritual através do suicídio. Console as suas famílias que ficaram aqui na terra. E ajuda-nos, divulgando esta doutrina, a evitar que novos suicídios aconteçam. Que o perfume das rosas envolva este ambiente. Que o perfume das rosas envolva a enfermaria de nossa casa onde se encontram esses irmãos. E que essas flores sejam distribuídas por esse espírito amigo e querido e caro ao nosso coração. Que seja então em nome da Dona Ivone, em nome de Leon Denis, do Camilo, do Altivo, enfim, de todos esses irmãos queridos, em nome de Maria Santíssima, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.